Olá, amigo, bem-vindo de volta ao nosso curso de vida cristã. Vamos agora embarcar na nossa sessão de número 2. Como vimos na nossa sessão número 1, o maior propósito de Deus para os seus filhos é expressar a vida de Jesus Cristo em e através de você. Quando Deus diz que Ele quer expressar a vida de Jesus em você, é para o seu benefício. Quando Ele diz que Deus quer expressar a vida dele, a vida do seu filho através de você, é para o benefício das outras pessoas ao seu redor. Até nisso Deus é um Deus missionário, para com você e para com os outros ao seu redor. Na sessão de número 2, nós vamos olhar aqui a natureza da carne. E quando nós observamos na palavra de Deus, ou até mesmo na sessão anterior, observamos que o que nos impede de expressarmos a vida de Cristo em e através de nós são duas maneiras de viver. Uma, sem a ajuda de Deus, a outra, com a ajuda de Deus. Iremos observar que a natureza da carne é exatamente viver dessas duas formas. Nós vamos ver aqui agora o que é carne. A carne é tudo o que eu sou a parte de Cristo, tentando operar na minha autossuficiência com ou sem a ajuda de Deus. Então, todas as vezes que você tenta fazer alguma coisa com a ajuda de Deus, independente de que se seja bom ou ruim, certo ou errado, é carne, como a Bíblia descreve. Agora, a perspectiva tradicional religiosa que muitos de nós aprendem em nossas igrejas é diferente. Lá diz que, independente ou separado de Deus, eu sou totalmente ruim. Ou seja, separado de Deus, você é uma desgraça. Quando faço o que é certo, é Cristo. E quando faço o que é errado, sou eu fazendo. Há um problema nessa descrição. Ela limita simplesmente a você viver a vida de Cristo quando você faz o que é certo. Só que nós vemos também que quando nós fazemos algumas coisas certas, mesmo com a razão errada, é carne. Nós vimos que podemos servir a Deus por razões egoístas, obedecer a Deus para ver se eu vou conseguir alguma coisa em troca. Então, essas coisas, apesar de ser certas, elas são carnais, quando eu faço elas dessas formas. Então, essa maneira de entender a carne não é bíblica, apesar de ser popular. A maneira bíblica de entender realmente o que a palavra de Deus nos ensina em relação ao que a carne é que carne é fazer algo, quer seja certo ou errado, bom ou ruim. A minha maneira é autossuficiência, é carnal. Então, não importa se eu estou fazendo uma coisa boa ou se eu estou fazendo uma coisa ruim. Se eu estou fazendo na minha força, na minha autossuficiência, é carnal. Então, carne não se limita a certo e errado, a positivo ou negativo. Carne encobre tudo isso quando eu faço no poder de mim mesmo. Então, aqui vai alguma coisa que vai, creio eu, ajudar você a entender como é que esse processo se iniciou em nossa vida. Eu não sei quantos de vocês relembram, mas lá em Gênesis, logo no início, nós aprendemos sobre duas árvores que eram representativas de duas maneiras de viver. E lá nós encontramos a árvore do bem e do conhecimento do bem e do mal, melhor dizendo, e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal tinha os seus frutos. E aprendemos alguns desses frutos como sendo autossuficiência. Por quê? Porque Deus tinha chamado o homem e a mulher a viverem um relacionamento de amor e dependência com Ele. Quando decidiram, não, Deus, nós queremos, nós mesmos decidimos o que é bom e o que é ruim, eles simplesmente saíram desse relacionamento de dependência e de amor com Deus e se tornaram autossuficientes. Então, os primeiros autossuficientes foram Adão e Eva e transferiram essa genética espiritual para mim e para você. Um outro fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, é a independência, porque ela é até encorajada em nosso meio. Você quer se tornar um adulto, funcional, onde todos aplaudem você? A maneira é simples, se torna uma pessoa forte e independente. Só que forte e independente é sinônimo de carnal. Por quê? Eu estou fazendo na minha autossuficiência. Ainda estou funcionando dessa árvore do conhecimento do bem e do mal.
E muitas vezes o que a gente observa em nossa dinâmica de relacionamentos é quando eu começo a impor o que é bom, no meu conceito, sobre você. Isso, o que é ruim, no meu conceito, sobre você. Nós não usamos a bússola de referência espiritual do que realmente é verdade, que é a palavra de Deus. Que nós vamos ver aqui, desse lado, é um dos frutos da árvore da vida. Um outro fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é o aprisionamento. Aprisionamento onde eu me sinto preso, porque eu não sinto que eu estou vivendo de uma maneira livre, eu me sinto que alguma coisa está faltando em mim. Porque viver do conhecimento do bem e do mal, muitas vezes causa neurose realmente em nós. Porque as dores, as agonias, o conceito de morte, de sofrimento, são completamente tendo que lidados de forma natural. E isso vai causar um aprisionamento mental e emocional a mim. E eu também vou fazer isso com as outras pessoas. Eu vou tentar aprisioná-las em relação ao meu conceito de bom e de ruim. Eu geralmente brinco com os adolescentes quando estou dando esse curso para eles. E digo, aqui todos vocês têm uma lista do que vocês querem numa namorada. Essa é a sua lista do conceito do bem. E todos aqui também têm uma lista daquilo que não querem em uma namorada ou no namorado. Essa é a sua lista do seu conceito do ruim. Então, isso causa relacionamentos que são relacionamentos de aprisionamento. E Deus não quer isso para você, mas é um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um outro fruto dessa árvore são leis. Leis que podem ser comumente interpretadas como regras. Todas as vezes que eu imponho ou crio algo para que você se relacione comigo, é uma lei, é uma regra. E isso é um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque de onde vêm essas leis? Do meu conceito do que eu acho que é bom, do que eu acho que é ruim. Então percebam que isso só nos distancia um dos outros e, consequentemente, de Deus. E por último, o último fruto dessa árvore é a morte. Mas eu quero que você pense de morte, nesse curso, de uma forma diferente. Geralmente, quando falamos de morte em conhecimento, conceito comum, entendemos morte como a cessação da vida. Onde a vida para, onde ela deixa de existir, onde você dá o seu último suspiro. A morte na Bíblia é ausência de vida. Então, quando você vive em autossuficiência, em independência, aprisionado, cheio de regras, seja você cristão ou não, o resultado disso é ausência de vida. Ou seja, você está vivendo a morte. É um conceito que eu creio que é até um pouco estranho para a gente conversar, mas era a verdade. Agora, nesse lado de cá, há uma árvore completamente diferente. A árvore da vida, que era em essência Jesus, representado ali no Jardim do Éden, certo? Era uma árvore do qual geram-se frutos completamente diferentes. Enquanto na árvore do conhecimento do bem e do mal você tem a autossuficiência como fruto, você tem como fruto aqui a suficiência em Cristo. Não há nenhuma situação da vida que não pode ser lidada com a proximidade de Jesus, com a suficiência de Cristo em você, quer seja em vida física ou quer seja em morte. Enquanto ali na árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto da independência era gerado, aqui o fruto da dependência em Deus é gerado. E eu opero melhor, mais tranquilo, em paz interior, mesmo com circunstâncias terríveis. Quando eu dependo de Deus, eu venho a desfrutar isso dele. Um outro aspecto importante de diferença dessas duas árvores é que na árvore do conhecimento do bem e do mal, enquanto você ali experimentava do fruto do aprisionamento, você vai experimentar aqui do fruto da liberdade. Por que liberdade? Você está perdoado em Jesus Cristo, do passado, do presente e do futuro. E como perdoado, você agora dispensa perdão. Então, ninguém tem que entrar no seu molde de ser ou de fazer, de acordo com como você deseja. Você agora compreende que essa pessoa precisa de quê? De uma vida em Jesus Cristo para que possa experimentar da mesma liberdade que você agora desfruta. Um outro fruto dessa árvore,
que é completamente contrária ao outro fruto ali, é que ali você gerava leis, regras para se relacionar. Aqui você se relaciona em graça. Assim como Deus lhe aceita como você aceita os outros como eles são. Mas eu não quero dizer aqui que aceitar é que você não quer que eles mudem. Não, você deseja, mas não mudar para simplesmente mudar. Mas mudar porque agora eu sei e vivo da minha nova identidade. É bem diferente. E por último, assim como ali eu observei que esses frutos gerarão ausência de vida, esses frutos gerarão presença de vida. A vida de Jesus, ela foi brotada em você a partir do momento que você disse sim ao convite de Cristo a crer nele como seu Salvador. E agora ele quer germinar e fazer crescer esse fruto de vida em você, através da sua suficiência, através da sua dependência e através da liberdade que ele nos oferece e da graça da qual ele quer tratar comigo e com você. Deus não quer que sejamos suficientes em nós mesmos, mas suficientes em Cristo. Deus não quer um super crente. Ele quer um crente que reconhece que a fonte de vida é Ele. Deus quer que você experimente a vida do Filho dele e não apenas de coisas boas. Toda religião vai oferecer a você coisas boas, coisas positivas, coisas que vão ser de benefícios para você. Mas Deus não quer só simplesmente que você usufrua dessas coisas de maneira temporária enquanto você está aqui. Ele quer que você experimente a vida do Filho dele. A vida do Filho dele é muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais substância do que simplesmente viver de coisas boas. Porque nós sabemos que coisas boas são temporárias e têm prazo de expiração. Enquanto a vida do Filho de Deus pode ser experimentada por você aqui no Brasil, como lá na Coreia do Norte, num campo de concentração. Então, é assim que a vida do Filho de Deus é. Agora, quais são alguns tipos de carne ou de atitudes carnais que nos levam a viver essa vida de autossuficiência? Eu quero agora ajudar você a você talvez se identificar e identificar alguns irmãos da sua igreja. Isso aqui vai ser um momento divertido para mim e para você, mas também com um cunho de seriedade. Vejam só aqui, ó. Primeiro tipo de carne que você vai encontrar numa igreja evangélica comum é o crente filé. O crente filé é aquele crente que não fuma, ele lê a Bíblia, ele vai à igreja, ele não deve a ninguém, é uma ótima pessoa, mas faz tudo em autossuficiência. Ele faz tudo para que as pessoas olhem para ele, se espelhem nele, né? Para que ele seja a vida dos outros. Ele quer ser uma pessoa de quê? Criar camadas espirituais diferentes na igreja. O outro tipo de crente é o crente mais comum na igreja, que é o carne de segunda. O carne de segunda, ele simplesmente pensa dessa forma: eu não sou tão ruim assim, tem pessoas bem piores do que eu. Ele olha para o crente filé e diz: eu não sou como ele, mas estou chegando a ele, certo? Mas aí ele olha para outros abaixo dele, na hierarquia evangélica, e diz: eu não sou pelo menos carne podre. E carne podre geralmente é o bode expiatório da igreja. São pessoas que têm vários vícios, pessoas com problemas visíveis e que geralmente são olhadas da seguinte forma: ainda bem que eu não sou como aquele cara ali. Ou se você é carne de primeira filé, você olha e diz: o que tem de errado com esse cara? Né? Muitas vezes, o carne de filé são aqueles que são selecionados para o quê? Serviços de extrema importância dentro da igreja, cargos de liderança, são enviados para seminário para se tornarem pastores, plantadores de igreja, presbíteros, diáconos, certo? Líderes dos movimentos de senhoras. Mas ninguém percebe e analisa se realmente são pessoas extremamente espirituais ou simplesmente carnais filé. Aqueles carnes de segunda são aquelas pessoas que a gente está continuamente dizendo: fulano, irmão tal, tem potencial. A gente vai continuar a discipular, investir nele, com um dia, quem sabe, ele chega a ser carne filé.
E aí, esses aqui são irmãos que, nós precisamos investir neles. Precisamos amá-los. Quem sabe um dia eles acordam. Sem perceber, a gente cria categorias de tipos de carne. Porque todos esses 3 tipos podem existir na igreja e apenas serem pessoas carnais, das quais realmente não são muito diferentes umas das outras, só manifestam a sua carnalidade de uma forma diferente. Agora, há, além dos tipos de carne, algumas características que eu gostaria de gastar bastante tempo com vocês, porque eu quero que você entenda exatamente o que impede você de você experimentar a vida do Filho de Deus em você e através de você. Aqui vai algumas características. Primeira característica é que a carne é controladora. E aqui estão alguns propósitos do controle para nós. Nós nunca conseguiremos organizar nossa vida a tal ponto que estaremos no controle de tudo sempre. Mas não impede da gente tentar, certo? E o que a gente percebe? A carne é controladora e ela organiza-se em métodos de controle diferentes. Vê só se você talvez vai se achar aqui. Primeiro, método de controle, uma atitude crítica. Se eu critico você, quem sabe eu faço você mudar. Não é? Ou, se eu critico você, quem sabe eu não faço me sentir melhor, superior a você. Isso são métodos de controle. Outro método de controle é a linguagem corporal. Quem é o pai, quem é a mãe, certo? Ou atual ou das antigas, que ao simples olhar para o seu filho, com aquele olhar de raiva, não emitiu uma linguagem corporal, estou desapontado em você, quando a gente chegar em casa, você vai ver. Não é? Ou quem sabe, na sua linguagem corporal, aonde você foi numa loja, você deixou a sua insatisfação muito evidente. Muitas vezes isso são o quê? Métodos de controle. Eu estou tentando controlar as situações e as pessoas para fazerem com que elas se comportem como eu desejo, para que eu possa me sentir bem. E isso é uma característica da carne. Outro método de controle, tratamento do silêncio. Qual casal já não usou do tratamento do silêncio para fazer com que o outro, se sinta mal, para que ele se sinta que você está realmente chateado, para que você dê um troco a ele, E você não percebe que ao que está levando o troco aqui é você mesmo que está levando o troco nessa sua atitude infantil de controle, que é uma característica carnal. Um outro é o comportamento sedutivo. Tanto mulheres como homens sabem que podem fazer com que cabeças tornem-se para olhar para eles e notarem a eles, para que eles se sintam bem, superiores, potentes, poderosos, através da sedução. Eu já conheci várias pessoas que usam a sedução como moeda de controle e isso é uma característica da carne. Um outro método de controle é chantagem e intimidação. Você intimidar o seu filho e dizer, olha, se você não fizer isso, você vai ver. Isso é uma intimidação. Ou você talvez deve ter crescido num lar onde um dia eu ainda vou sair daqui e nunca mais voltar. Ouvi um pai falar isso, uma mãe falar isso. E isso é uma intimidação, um método de chantagem, um método de controle. Outra vez um cônjuge falar para outro, se você não mudar, eu vou largar você. Isso é o quê? Um método de chantagem, um método de intimidação e controle, uma característica da carne. Uma outra atitude, ou método de controle é a política, da qual a gente conhece muito bem. É constituir grupos ou clubes ou organizar pessoas do seu lado em prol dos seus argumentos ou da maneira de você de viver. Quais aqui já não tentaram fazer isso quando eram adolescentes, jovens e ainda assim tentam fazer isso até hoje? Quantas vezes eu não observei e eu mesmo participei de rodas em igreja de crítica a outros cristãos, de que não estavam vivendo uma vida cristã como eu achava que deveriam viver ou como aquele grupo achava que deveria viver. O que é isso? Política. Quantas pessoas já usam política na igreja para fazerem grupos, para fazer com que a liderança possa ser manipulada em relação ao que elas desejam que a igreja seja. Isso é um método de controle, a política.
Um outro método de controle, pouco enxergado pela maioria das pessoas, é a passividade. Como assim, pastor, que eu posso controlar as pessoas com a minha passividade? Um marido se torna passivo em relação à criação dos filhos ou fazer qualquer coisa em casa. A esposa vai, inocentemente, e tenta tomar sobre si todas as responsabilidades. Ela vai, eventualmente, errar em algumas. E aí, o que acontece? O grande passivo se levanta e diz: tá vendo? Você não deveria ter feito isso. Ou seja, através da passividade, ele demonstra o erro da outra pessoa para que ele possa se sentir melhor não fazendo nada. E assim é o método de controle. Manipulação, eu creio que a gente já usou muito bem, mas eu gostaria só de dizer uma coisa a vocês. Na minha convivência com muitos pais, eu já vi muitas mães e muitos pais dizerem: se você não fizer isso para mim, você realmente não me ama. E que coisa terrível você falar isso para uma criança. Isso é um método de manipulação. Isso é controle. Isso é carnal. Um outro método de controle também é o método de lei e ordem. Muitos de nós crescemos em lares onde tinha regra para tudo. Tinha regra para o que podia você pegar, o que você não podia pegar. Eu tenho filhos as quais moraram em certos lugares antes de chegarem à nossa família, do qual tinham brinquedos que poderiam ser brincados com eles e brinquedos que eram só para ser ornamentado um quarto. E como é que uma criança vai fazer essa diferenciação? Isso é o quê? Um método de controle, onde a minha vida está uma bagunça em várias áreas e eu fico tentando controlar ou dar um senso de controle para mim, onde eu estou em poder sobre a situação da vida, em controlando coisas absolutamente ridículas como essa, certo? Um outro método de controle é a religião. E olha como tem gente que controla através da religião. Religião no sentido, se você não fizer assim, 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 Deus vai castigar você. Se você não está fazendo isso com relação a Deus, então saia, porque Deus não quer nada com você. Então, através da religião, nós podemos controlar as pessoas. E, infelizmente, tem muitas igrejas que hoje são repletas de controladores, como líderes, que querem controlar as pessoas através de simplesmente de culpa ou de castigo suposto que ele entende que Deus vai dar sobre as pessoas. Isso é carnal. Um outro é a superproteção. Como é que a superproteção é um método de controle? Eu geralmente digo que quando você é super protegido, a quem está ali super protegendo está enviando a seguinte mensagem a você: você é tão incapaz de fazer qualquer coisa que eu tenho que fazer tudo para com você. Isso é um método de eu controlar você e fazer com que você fique dependente de mim o resto da sua vida. Você talvez tenha até visto filmes de Hollywood com essa temática, onde um cara rapta alguém, coloca para viver lá dentro e ele praticamente convence aquela pessoa que ela não pode viver sem ele. E aí ela desenvolve uma dependência doentia em seu raptor. E assim é o que a gente faz muitas vezes em nossos relacionamentos com os nossos filhos. Super ou protegendo-os, que é um método de controle e que é uma das características da carne. Há também o método de controle da hostilidade, certo? Eu vou arrebentar você. Quantas brigas de trânsito você já não presenciou? De pessoas enfurecidas que saem dos seus carros para dizer que você vai ver, você vai me pagar. O que é isso? Hostilidade. Controle através da hostilidade. Um outro método de controle são expectativas. Muitos pais estão criando expectativas surreais para os seus filhos, para que eles possam se sentir bem. Eu já vi um número enorme de pais, os quais têm toda a vida do filho planejada. Quem eles vão se tornar, quem eles vão ser quando crescer, que tipo de aluno vão ser, que tipo de coisas irão fazer. E tudo isso são métodos de controles para que eles possam controlar o resultado da vida dos filhos e aí eles possam vangloriar quão maravilhosos pais eles são. Isso são expectativas. Temos também isso dentro dos nossos relacionamentos conjugais.
né? Você não me tratou como você deveria ter me tratado. Você não falou comigo como você deveria ter falado comigo. Você não está correspondendo na área sexual como você deveria corresponder. Isso são expectativas que são métodos de controle para fazer com que eu me sinta bem dentro do relacionamento. Então vimos aí que a característica da carne mais prevalente, como assim dizer, é que a carne ela é controladora. Se você observa qualquer um daqueles métodos de controle na sua vida, você tem vivido da carne e não de Jesus Cristo como sua fonte única de vida. Uma outra característica da carne é que a carne protege a si mesmo, certo? E como é que ela faz isso? Eu vou me isolar para me proteger. Eu prefiro não fazer do que fazer e dar errado. Então, pessoas que se isolam, pessoas que se dizem que estão agora passando por um processo de desencorajamento, de desânimo extremo, que não sai na cama. Infelizmente, eu tenho que dizer a vocês que pessoas como essas têm benefícios para elas. Afinal de contas, eu não tenho que ter responsabilidade absolutamente nenhuma. E aí é onde a carne protege a si mesmo de encarar a vida e aí faz com que outras pessoas encarem a vida para elas. Ou eu prefiro fazer do que dar errado. Se der errado, eu vou ter que admitir que eu sou um fracasso. E admitir que eu sou um fracasso vai refletir péssimo em relação à minha autoimagem. A imagem que eu construí de mim mesmo. E aqui certamente você vê na vida do próprio Pedro esta característica no momento que Jesus foi preso e aí ele negou a Jesus Cristo. Em Mateus 26, versículos 73 a 74, nós lemos certamente você é um deles. Aqui é o povo reconhecendo Pedro como um dos discípulos de Jesus. E aí, o que é que eles dizem? O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e jurar: eu não conheço este homem. Isso é autoproteção, do qual Pedro queria simplesmente fazer com que aquelas pessoas não vissem, porque ele tinha medo do quê? De morrer com Jesus. E ele morrendo com Jesus ali ia ser o fim da vida dele. E ele não escolheu viver de Jesus Cristo, mas viver da sua autoproteção. E ali Pedro revelou a sua dependência em si mesmo. A carne também ela é como um polvo. É uma outra característica da carne. Um problema que se manifesta com vários sintomas. Infelizmente, a gente acha que o sintoma é o problema, ao invés de vermos que o real problema é a carne como o quê? Fonte de vida. Veja só como isso se manifesta. Aqui está uma foto de um polvo para que vocês possam ter. A cabeça desse polvo é a carne, mas os tentáculos dele são as manifestações de se viver da sua autossuficiência. O que você vai ter? Você vai ter orgulho, ansiedade, depressão, autodependência, isolamento, hostilidade, indiferença e culpa. Aqui está como a gente geralmente tenta lidar com isso. A gente vai ver alguém, um conselheiro, seja lá quem é, e aí ele começa a tratar o quê? O tentáculo da ansiedade, a manifestação da ansiedade. E talvez ele dê a você alguns exercícios para você fazer, talvez ele medique a você com todas as suas boas intenções, e aí ele vai começar a trabalhar com você na sua história. Por que você está se sentindo ansioso? Talvez seja um desequilíbrio químico, ou talvez seja um pouco a parte da sua história. Sem perceber, ele está ensinando você a ter ferramentas de autossuficiência. Ao invés dele ir no cerne da questão, que é a sua autodependência. Porque você está autodependendo para lidar com os estresses e frustrações e conflitos da vida, você está desenvolvendo ansiedade. O interessante é que quando você tenta lidar com um desses tentáculos, você vai desenvolver outros tentáculos. Se você for para um conselheiro e através de medicamento e aconselhamento você conseguir gerenciar a sua ansiedade, você vai desenvolver o tentáculo do orgulho. Eu consegui, eu dei conta. Né? Ou você talvez vai desenvolver ainda mais fortemente a sua autodependência. Isso aqui é como eu chamo aqueles shows em circo de chinês, que onde um cara vem
de malabarismo e coloca ali um pau, tenta rodar um prato e vai para o próximo, tenta rodar outro prato. Quando ele vai para o terceiro, o primeiro já está morrendo, ele tem que rodar ele de novo ali. Aqui é mais ou menos isso aqui. A partir do momento que você trabalha na ansiedade, seu orgulho cresce. Quando você pula para o orgulho, você volta a ser ansioso. Quando você vai para a ansiedade, sua autodependência cresce. A sua autodependência gera mais orgulho. Você vai ficar aqui o dia todo trabalhando nisso e você não vai sair daí em paz. O que você realmente precisa é ir para o cerne da questão, para o núcleo do problema, que é a carne. Assim é com o povo. Quando você quer matar um povo, você não pode cortar um dos tentáculos. Tem a capacidade de crescer novamente. Se você quer realmente acabar com a vida de um povo, você tem que acertar ele na cabeça. É onde você tem que fazer. Vê só como a palavra de Deus nos descreve exatamente essa manifestação da carne como um povo aqui. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes assim. Observem que são obras da carne, não são a carne. São apenas manifestações. E todas essas coisas são manifestações. Mas o que nós tentamos fazer em nossas igrejas, na maioria das vezes, quando pessoas nos procuram com problemas de imoralidade sexual, nós tentamos atacar a obra da imoralidade sexual, que é uma obra da carne. A gente não vai para o cerne da questão. Que o cerne da questão, você está tendo dificuldade com imoralidade sexual por causa da sua dependência em você mesmo. Por causa da sua autossuficiência em alguma área da sua vida de fazer a vida dar certo. E assim é com a impureza, com a libertinagem, com a idolatria, com a feitiçaria, com o ódio, com a discórdia, com o ciúme, com a ira, com o egoísmo. Se você tentar simplesmente atacar cada uma dessas coisas, dando pílulas bíblicas, que eu chamo, você não vai estar nada mais, nada menos do que construindo um crente filé, que é carnal, que tem um comportamento correto, mas que falta vida de Jesus nele. Mas qual é a solução então? A solução está encontrada na mesma passagem de Gálatas 5, só que mais adiante, no versículo 24, que fala o quê? Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne. Para que você venha a ter uma vida liberta da imoralidade sexual, da impureza, da libertinagem, do ódio, da ira, do ciúme, do egoísmo, é necessário que você compreenda que a carne como fonte de vida foi crucificada com Jesus na cruz. No momento que você aceitou a Cristo como seu Salvador, há um processo de co-crucificação que tomou conta em sua vida no âmbito espiritual. Nós vamos ver isso mais adiante, lá para a sessão de número 4. Mas eu quero só adiantar para vocês aqui, que a maneira de resolver aquilo que impede você de expressar a vida de Cristo em você e através de você é a compreensão de deixar a carne lá na cruz, com as suas paixões e com os seus desejos. A carne também, além de ser como um povo, além de se proteger a si mesma e além de ser controladora, a carne me mantém aprisionado e me vitimiza. Como é que ela faz isso? Eu desenvolvo vícios para suportar situações da vida. Eu estava ontem conversando com o meu grupo pequeno de homens aqui da nossa igreja. E estávamos conversando sobre o assunto sexo, que é um assunto muito quente para se conversar em reuniões de grupo, como uma reunião de homens. E lá nós identificamos que o real problema do sexo é que o sexo muitas vezes tem sido utilizado como fonte de identidade, como fonte de vida. E ele jamais foi criado por Deus para isso. E devido a isso, o que ocorre é que nós acabamos desenvolvendo um vício sexual. Vício sexual não só no relacionamento de casamento, mas também vício sexual muitas vezes em pornografia ou em outras formas das quais o sexo é praticado, que é um vício. Por exemplo, você praticar sexo fora do casamento é um vício para você. Você não percebe isso
porque você está usando o sexo como alívio para a dor emocional, para que você possa aliviar a dor de inferioridade, de raiva com relação a você mesmo, de rejeição que você passou de outros momentos em sua vida. E você está usando o sexo porque naquele momento do ato sexual dá um prazer eufórico em você, que você se sente aceito, superior, certo? E você esquece de se odiar. Então isso se torna um vício para você. E você não percebe que isso é um vício para você. Então perceba que isso aí é uma característica de se viver da sua autossuficiência. E Deus não quer isso para você. Aqui está alguns ciclos, ou como esse ciclo vicioso da carne, ela funciona, certo? Você desenvolve um vício, e aí depois do vício, você geralmente se autocomisera, ou seja, eu não deveria estar fazendo isso, eu como cristão, isso é pecado, e você entra nesse processo de autocomiseração, certo? E aí você geralmente sai de lá, né, dizendo, eu tentarei agora com mais vontade, com mais força. E aí é o quê? Mais força carnal, que vai levar você o quê? Mais vício. E esse processo todo aí vai lhe aprisionar, que é algo muito característico e comum daquela árvore do conhecimento do bem e do mal que nós falamos no início dessa sessão. Você, sem perceber, está cavando um buraco para continuar ainda mais profundo no vício de viver da sua autossuficiência. Você precisa sair disso aí. Para que você saia disso, você precisa entender porque você está indo aí. Ainda uma outra característica da carne que a gente vai olhar também é que a carne é enganadora. E muitas vezes a grande pergunta é, o que sua carne tem feito para enganar você, certo? Você precisa fazer isso porque à medida que você vai experimentando a vida, lidando com os conflitos, as frustrações, os perrengues, como falamos aqui na região, certo? O tempo mais o estresse revelará a sua fonte de vida funcional. Se você crê num certo momento do qual você acredita que está naquele momento descansando no Senhor, dependendo de Deus, regozijando-se em Cristo e está realmente vivendo da vida dele, um ótimo teste vai ser um momento de estresse na sua vida em um determinado tempo, que vai fazer com que revele a verdadeira fonte de vida funcional que você está realmente, certo? Subtraindo, ou extraindo, melhor dizendo, vida dela. A outra característica da carne que nos impede de experimentar a vida de Cristo em nós e através de nós é que a carne constrói a sua identidade baseada em si mesma. Isso é algo muito comum da carne. Ela vai se basear na sua performance, o seu desempenho, as suas possessões, a sua educação, o poder, roupas, beleza, tudo isso para que você possa construir uma identidade própria, uma identidade para você. O interessante é que a Bíblia não fala para a gente construir uma identidade para nós. Nos fala para desfrutar da identidade conquistada por Jesus para nós. E aqui você percebe que muitas vezes em nosso mundo nós somos encorajados a termos um bom desempenho, a adquirirmos coisas materiais, a galgarmos a escada dos diplomas e aí então a vestir-se bem para que você possa ser não só bem recebido, mas bem tratado, acharem que você é de uma classe social acima do que de fato você é. Tudo isso para que você possa mostrar, projetar uma imagem diferenciada com relação a você. E isso é uma característica da autossuficiência. Eu estou tentando causar uma impressão, eu estou tentando fazer com que as pessoas me levem a sério. E isso é algo comum que a gente vê numa das características da carne. Uma outra passagem que fala sobre isso, que Paulo reflete muito bem como isso foi na própria vida dele, foi ele listando o que eu chamo dos seus pedigrees religiosos. E lá ele diz o seguinte em Filipenses 3, versículo 3 a 7. Porque nós é que somos a circuncisão.
nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Algumas outras versões dizem, passei a considerar esterco, onde diz perda. E é literalmente a palavra aí. Paulo considera tudo aquilo que eram possessões, desempenho, status religioso como verdadeiro esterco, porque o que ele tinha agora era superior, infinitamente melhor do que ele tinha antes na sua vida regrada pela religiosidade. A carne, além de construir a sua identidade baseada em si mesma, uma outra característica é que a carne é orgulhosa. Pode-se até dizer que as outras características da carne, todas são oriundas dessa característica da carne, do orgulho. Porque a carne ela já nasce fracassada. O que nós queremos dizer com isso? Ela quer ser bem-sucedida e nunca admite fracasso. E por ela nunca admitir fracasso, ela está fracassada em achar que não tem defeito, que é autossuficiente em si. Então, quando nós achamos que não temos defeitos, que somos perfeitos, ou até mesmo quando a gente diz de boca para fora que temos, mas quando alguém vai nos corrigir, ficamos na defensiva, demonstramos que estamos dependendo da nossa autossuficiência e então desenvolvemos orgulho em nossa vida. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, do versículo 5 a 6, nos diz o seguinte: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Faz muito sentido quando você começa a analisar aqui a lógica de Pedro. Como é que Deus pode encher você da graça dele, da bondade dele, do amor dele, da dependência nele, da sua capacidade nele, quando você se acha o todo-poderoso, capaz, que não precisa dele. Então, se você está cheio de si, você não vai ter vaga para o que Deus tem para você em permear o seu interior com o poder do Santo Espírito. Tiago 2, versículo 10, fala algo semelhante quando diz o seguinte: pois quem obedece à lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. A carne que constrói a sua identidade baseada em si, a carne que é orgulhosa, a carne que usa os métodos de controle, a carne que se autoprotege, ela não percebe de que assim que o faz, ela vai cair em um desses pontos e aí então cairá em todos. Você não vai conseguir atingir perfeição através do seu esforço próprio, através do seu empenho. Jesus falando disso em Mateus 5, creio eu, no versículo 48, quis ainda colocar a lei ao mais alto grau para que deixasse os seus ouvintes entender que eles eram incapazes de mantê-la. Quando disse: sejam, pois, então, perfeitos como meu Pai é perfeito. E quem pode conseguir alcançar isso? Absolutamente ninguém. E esse era o ponto de Jesus nesse versículo. Jesus não estava realmente dizendo que isso era um alvo alcançável. O que ele estava propondo ali é: já que vocês querem manter a lei e se auto-justificarem, se autodependerem, se buscarem em si mesmo uma razão de vida, então, por que vocês não vão ser perfeitos como meu Pai é perfeito? E ele está falando ali de uma perfeição absoluta, que mesmo se fosse capaz de você ser perfeito dali em diante, você não teria sido anteriormente. Então isso é uma incapacidade para mim e para você. Uma outra característica da carne é que a carne é idólatra. E isso vai impedir, obviamente, que Jesus seja a sua única fonte de vida e assim expresse a vida dele em você e através de você. E ídolo é tudo aquilo que se torna um substituto para você.
certo? Então, minha gente, pode ser seu celular, pode ser roupas, pode ser seu status na sociedade, pode ser um relacionamento com alguém, pode ser seus filhos, pode ser seu conceito de família, pode ser até mesmo a sua religião. Tudo isso aí pode se tornar um ídolo quando ele substitui a única fonte de vida, que é o Senhor Jesus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 21, ele alerta os seus leitores: filhinhos, guardem-se dos substitutos. Então, qual seja o substituto na sua vida, você não pode usá-los ou estará abrindo mão da vida que Deus quer expressar do seu Filho em você e através de você. E ainda uma outra característica é a característica da qual a carne é rejeitadora. E isso se apresenta de duas formas. A primeira forma é uma forma evidente. Eu te odeio, você não presta, você não vale nada, certo? Isso são formas evidentes de rejeição. E todos nós, talvez, já passamos por isso, talvez não no âmbito familiar, se você cresceu numa família razoavelmente bem ajustada. Mas com certeza, quando você sai de casa, você não terá esse ambiente controlado como nós temos dentro do nosso lar. Então você pode experimentar sim esse tipo de rejeição. Uma outra rejeição mais difícil de ser detectada é a rejeição encoberta, que vem atrás de mensagens das quais são interpretadas por nós como rejeição. Por exemplo, a morte de um dos seus pais, o divórcio, certo? Ou até mesmo a aceitação baseada em seu desempenho. Quando um filho não desempenha nas expectativas esperadas pelos seus pais, ele sente rejeição. E através dessa rejeição, ele vai tentar desenvolver a sua aceitação através do seu desempenho. Ou seja, de novo, o seu esforço próprio entrando em ação e ele cada vez mais vai se distanciar da verdadeira fonte de vida, que é a vida que temos na pessoa de Jesus. Para concluirmos essa sessão, eu queria demonstrar para vocês um exercício que eu geralmente mostro e peço para que os meus alunos façam como conclusão dessa sessão. Talvez você queira fazer no seu tempo livre. E é simplesmente um gráfico do qual nos ajuda a perceber algumas das mensagens que eu tenho recebido a meu respeito. Aqui, por exemplo, na quadrado número 1, pode ser o seu pai. Que tipo de mensagem você recebeu do seu pai? Por exemplo, do meu pai, era que se eu não desempenhasse como ele gostaria que eu desempenhasse, ele não iria me aceitar. Ou que tipo de mensagem você talvez tenha recebido nos quadrado número 2 ali da sua mãe, das quais você nem tem percebido. A minha mãe tinha um ditado que dizia que Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. Então ali eu aprendi não só a mensagem em relação a ela, como também de Deus, que eu tinha que trabalhar, me esforçar para receber qualquer tipo de coisa, de bênção ou de benefício dela e de Deus. Então eu criei ali então um relacionamento de desempenho com a minha mãe e com o Senhor. Para outros que estão no ministério, pode ser esse quadrado número 3. Como é que você enxerga o ministério? Que tipo de mensagem você recebe do ministério? Por exemplo, há vários anos atrás, eu usava o ministério como minha fonte de vida, da qual eu estava tentando agradar a Deus, para que eu pudesse ser aceito, admirado por Ele, reconhecido por Ele e também pelas pessoas. E eu recebia a mensagem de quando eu me desempenhava de maneira correta, esperada pelos membros da minha igreja, eu recebia deles um feedback positivo. Então, eu vinha fazer o quê? A me fazer sentir e crer em certas formas a meu respeito. Por exemplo, sentimentos muitas vezes de inadequação, de inferioridade, de rejeição, vieram a tomar parte de mim quando eu não alcançava aquilo que as pessoas nos quadrados esperavam de mim. E isso desenvolveu crenças do tipo: eu sou inadequado, eu não sou suficiente, eu não presto, eu não vou dar conta, eu não tenho a capacidade necessária, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso fazia com que eu desistia dos meus planos e dos meus projetos. E muitas vezes são esses tipos de mensagens que nós recebemos que fazem nos sentir e crer ao nosso respeito. Só que não fica por aí. Acabamos desenvolvendo camadas protetoras, que não é nada mais, nada menos do que a psicologia chama de mecanismos de defesa. Ou seja, eu ficar na defensiva quando alguém viria me corrigir com relação a algo que eu fiz na igreja. Por quê? Porque falaria intensamente em relação a quem eu sou como pessoa. Eu não conseguia separar isso. A crítica ou até mesmo
a avaliação da pessoa, a sugestão, a recomendação dela, certo? Do que eu era como pessoa. Por quê? Porque eu estava baseando quem eu era no que eu fazia. E quando nós baseamos no que somos, no que fazemos, assim que nós não conseguirmos desempenhar como desejamos ou achamos que outros esperam que venhamos a desempenhar, iremos nos sentir incapacitados, inferiores, rejeitados e a nos odiar. Então percebam que essa dinâmica ocorre o tempo todo e faça esse exercício para que você possa perceber na sua própria vida como é que a carne tem jogado em você, tem conseguido enganar você, como é que você tem sido ludibriado e levado a viver de você e da sua autossuficiência, ao invés de experimentar a sua nova vida em Jesus Cristo. Esse encerra a nossa sessão número 2 e eu espero que você venha a descobrir a solução para esse problema na sessão de número 3.